Fala pessoal, Alisson Vieira aqui de volta para mais um vídeo para o meu canal Mentalização. É um prazer falar com vocês aqui. Hoje eu quero apresentar um pouquinho do meu testemunho, da minha experiência utilizando o arquétipo da chave. Eu vou comentar para vocês de forma mais breve luz e sombra, porque tem muito conteúdo na internet falando sobre luz e sombra desse arquétipo, mas o foco vai ser mesmo trazer um pouquinho do que esse arquétipo traz e o que tem feito aí na minha vida nos últimos meses, algo bem maluco. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, falar sobre expansão da consciência, falar sobre arquétipos, sobre desenvolvimento humano, cola comigo aqui nesse canal, me segue, aproveita, curta os vídeos. Toda semana eu vou estar trazendo aí um conteúdo diferente, que é a minha forma de transbordar e contribuir com o universo e com o outro também. Então, bora! Bom, pessoal, o arquétipo da chave, ele se apresentou para mim, na verdade, de certa forma, pode-se dizer assim, porque começou a me chamar a atenção em alguns vídeos aleatórios. O meu processo de estudos de expansão de consciência, estudos voltados ao desenvolvimento humano, né, acessando o poder arquetípico aí do inconsciente coletivo e tudo que está ao nosso redor, a influência que ele exerce em nossas vidas, o arquétipo da chave veio me chamando a atenção. E olhando para a determinante que eu estava passando na minha vida, naquele determinado momento, né, em áreas pessoal, em áreas principalmente profissional, eu optei então por fazer a ativação. Mas antes de eu contar de forma rápida essa experiência, eu gostaria muito de comentar com vocês, né, o poder que esse arquétipo tem. Talvez você já tenha lido, assistido algum vídeo que traz informações sobre os aspectos que estão na integração desse tipo de arquétipo, né, como luz, como sombra, as influências, enfim. Mas eu gostaria de trazer algumas curiosidades. Então, não quero me aprofundar sobre luz e sombra do arquétipo, né, o que ele pode trazer efetivamente, mas sim levar para você informações, né, que são curiosidades e acredito que são informações importantes que eu devo compartilhar. Parte 1. O arquétipo da chave, lógico, pela ótica e pela subentendimento, quando você olha para uma chave, é saber a função dela, né? Que é para abrir e fechar portas aí, trancar e destrancar. E é exatamente isso que acontece aí com o arquétipo da chave. Ele vai, às vezes a gente pode pensar, nossa, vai abrir várias portas, mas perceba que se você não está extremamente atento, já está ali, né, com esse momento de expansão de consciência muito em alerta, pode ser que você se surpreenda com os resultados de portas que estão sendo fechadas. Por que isso, Alisson? Porque ele abre uma porta para você, mas ele fecha portas. É natural. Lembre-se, a gente tem tudo dois polos no universo, né? Precisa se compensar, que é uma das leis universais, diga-se de passagem, né? A lei da compensação. Então, se você abre, se movimenta para algo novo, automaticamente você precisa soltar, né? Então, ele abre e fecha portas na sua vida definitivamente. Tranca coisas que já eram para ter sido curadas, enfim, já eram para ter sido soltas por você no seu processo de desenvolvimento aí como ser humano, e destranca outras também. Então, em tese, já fica bem claro aí o papel que vai exercer. Não somente essas características que são meio óbvias, mas elas têm um significado extremamente profundo quando se trata da sua vida, do seu dia a dia, né, da sua situação e daquilo que você vive também. Outro ponto importante, o arquétipo da chave, ele vibra no desapego, de certa forma, por assim dizer, porque, querendo ou não, ele precisa te levar para um movimento. É como se esse arquétipo te forçasse a se movimentar, literalmente. Então aqui já fica também um pouquinho de direcionamento para pessoas que têm aí essa dificuldade em soltar, né? O efeito Zenão na física quântica já está aí para comprovar que isso acaba atrasando nossas vidas. Eu que o diga, já vou comentar para vocês no final aqui, quando eu terminar essa parte, a minha experiência em relação a essa questão do desapego, mas que sim, ele vai te impulsionar para o novo e algumas pessoas têm dificuldade em soltar, em desapegar, ou seja, tem energia muito fixa, né? Tá sofrendo ali, tá ruim, mas tá bom, né? E se mantém nessa zona de conforto aí, o arquétipo da chave vai te empurrar e você precisa estar muito ligado ali, muito presente para perceber esses movimentos também, certo? Então é uma vibração de desapego também. Outra curiosidade, outro ponto importante, ao você ativar o arquétipo da chave, é importante que você tenha consciência que você, já pescando ali, né, o desapego vai ter que precisar abrir mão do que você já tem. Alisson, do que tu está falando? Não sei. Às vezes tem situações que você já está vivenciando, que já não te cabem mais, às vezes você está inserido em lugares que já não te merecem mais, no sentido, quando se trata de expansão de consciência, você vai realmente mudando a tua vibração. Então isso é um ponto importante, pode não, vai acontecer esse movimento, né? Você vai ver pessoas
também podem se afastar de você, você sentir um desejo, uma coisa muito grande de sair de perto de algumas pessoas ou de não estar mais ali convivendo com até familiares, pode acontecer. Perceba que família é família, você tem que amar entre aspas, né, mas você os ama, considera, mas não é obrigado a conviver e tá tudo certo. É exatamente isso que acontece com esse arquétipo. O arquétipo ele vai fazer com que você não somente perceba e sinta, mas as pessoas vão sentir uma diferença em você. E isso é muito, muito profundo, cara, porque nem sempre você tá ligado ali que esses movimentos vão acontecer. Por isso, estar presente, por isso, questionar-se, certo? Bom, outro ponto, outra curiosidade que eu quero também comentar com vocês é que é um arquétipo de autoridade. Então, você vai perceber uma vontade de se impor e de se posicionar em determinadas situações para que esse novo se abra. Percebe que quem tem uma chave, essa pessoa destranca, ela abre qualquer porta. Porque o dono de uma casa, quando ele compra a imobiliária, você recebe a chave, você entra ali pela porta da frente, basicamente, para assim dizer, naquele estado, né? Você vai entrar, então, com autoridade. É um arquétipo de autoridade. E se você é aquela pessoa que, pela vida inteira, já não se posicionou, já não trouxe ali aqui você veio ao mundo, pode ser que você precise, sim, vai sentir como uma sombra, talvez, catarse, enfim, é que você precise trabalhar essa questão para você olhar para o novo sem o medo de ir. Você simplesmente sabe que abriu, beleza, não sei o que vai ser, assusta o novo, mas pega essa chave com força e autoridade e segue. Tá? Caso você tenha já esse... Pede desculpa até para falar, você vai sentir esse empurrão que pode virar até uma sombra. Também caso você tenha já essa propensão a ser uma pessoa mais estável, tá? Vira muitas chaves na sua mente. Esse é outro ponto de curiosidade muito absurda. Você começa a ter novas percepções de assuntos e começa a mudar de opinião também, porque a chave ela começa a virar, né? Pequenas portinhas e portas vão se fechando na sua mente. Você vai tendo mais insights, mais inspirações, e isso é um ponto que com certeza vai fazer você mudar até de opinião, mudar a forma até como você se sente e percebe-se no mundo. Deixa eu pegar minha folha que caiu aqui, gente, perdão, eu não quero cortar o vídeo. Vamos lá. E uma última curiosidade que também pode não ser surpresa é que ela revela segredos também. Então, se você tem segredos, se você tem questões suas que você não quer compartilhar com alguém, se você vive uma questão de um relacionamento ou com alguém de família, que perceba que ligados a você, ou principalmente com você, se você algo em oculto, algo que vai vir à tona, você vai precisar lidar com isso, porque a chave ela vai ter que destrancar. Perceba, tudo que tem de arquétipos e nos leva à evolução, e o arquétipo da chave é fortíssimo e poderoso nesse sentido. Perceba que a chave está ligada em várias culturas, em várias formas, em vários filmes, né, que traz esse poder, é uma chave mestra, enfim, para abrir portas dos segredos. Em que segredos? Tudo, qualquer tipo de coisa. Vai trazer revelações para a sua vida e para a vida do outro que está ligado diretamente a você, tá? Então esse tipo de coisa acontece. Fora isso, se você quiser ter mais interesse em explorar o arquétipo da chave, entender um pouquinho mais sobre a sombra, sobre a luz, você tem a liberdade, né, de não somente comentando aqui, mas pesquisando, vai no Google, vai em sites, tem outros vídeos aqui de outros canais que vão te oferecer, né, todo esse passo a passo de luz e sombra, que não é o caso aqui nesse vídeo. Então, agora indo para essa parte final, eu queria muito contar um pouquinho, de forma muito breve, tá, as coisas que eu percebi acontecendo comigo. Bom, esse arquétipo ele se apresentou para mim através de um vídeo, na época que eu já estudava sobre arquétipos e o seu poder, né, a influência que ele exerce no nosso inconsciente, naturalmente trazendo questões, momentos, mudanças, né, nos influenciando indiretamente. Quando você opta literalmente se conectar com o arquétipo de forma consciente, ele vem de forma bem direta, né, essa influência, você está presente para isso. Mas eu estava passando por um processo de estagnação profissional, eu já não estava mais realizado atuando na área de RH, de gestão de pessoas, algo que eu sou apaixonado até hoje, mas eu não estava mais feliz com aquilo, eu queria fazer algo diferente, e não sabia para onde ir. Escutei de pessoas, inclusive, eu estou te sentindo tão perdidinho. Então eu acabei ouvindo muito isso e, de forma bem sincera, eu sabia que eu queria algo que viesse mostrar, né, as minhas aptidões, a minha potência, mas não necessariamente sabia para onde eu iria, né? Então, eu acabei optando por sair de uma experiência profissional de uma empresa e resolvi ativar o arquétipo da chave com esse foco, recolocação profissional. Mas esse arquétipo, ele me tirou dos eixos em todos os sentidos, vocês não têm noção. Eu jamais teria
ideia de abrir um canal no YouTube para falar sobre expansão de consciência, para falar sobre o desenvolvimento humano, apesar que eu sou apaixonado por desenvolvimento humano, né? Sou dessa área, sou analista comportamental pela IBC Coaching também, mas jamais pensaria em abrir um canal para isso. Como? Quando? Nunca. Então, isso foi o primeiro ponto que eu observei que acabou acontecendo, mas de início, realmente começaram a sair questões pessoais minhas muito bem guardadas, e eu comecei a lidar com segredos e sentimentos que eu havia ignorado por tanto tempo. Essas influências mexeram em vários sentidos na minha base, né, na minha base como pessoa, como ser humano, começaram a fazer com que eu visse as portas para a área de gestão de pessoas, de emprego, né, de trabalho, mudarem completamente, e eu comecei a notar que as vagas que eu queria, que eu tinha aptidão total, não estavam mais se abrindo, eu já não estava nem mais sendo chamado para as entrevistas, isso me assustou bastante de início, confesso para vocês. E aos poucos começou a me levar para um outro lado. Eu comecei a fazer alguns freelancers nessa época, fiz para a área comercial, algo que eu tenho bastante facilidade também, né? E agora eu comecei a atuar com consultoria e estou fazendo uma formação em programação neurolinguística para futuramente, ainda esse ano, possivelmente até o final do ano, começar a fazer atendimentos voltados à reprogramação mental, enfim, consultoria aí para reprogramar realmente a sua vida e a sua mente. Então, isso foi muito incrível, porque eu jamais pensaria até essa frente, apesar de já ter estudado, né, de já ter feito faculdade de psicologia e ir para efetivamente trabalhar com isso. Então, isso foi algo que começou a mudar na minha mente, tá? O desejo de não mais ir para o mercado de trabalho tradicional, mas começar a empreender de forma digital. E é isso que hoje eu estou trabalhando em projetos voltados a esse momento, a essa possibilidade para mim. Isso foi muito incrível. Ponto 2, relacionamento. Eu vivi um relacionamento, vivi porque, né, já terminou, de 9 anos e com uma pessoa incrível. E esse tempo de relacionamento me trouxe muito amadurecimento, principalmente nos últimos anos, quando eu precisei despertar a consciência devido ao sofrimento emocional que eu estava passando e não sabia porquê e de onde ele vinha. Um dos pontos seria que o meu ciclo com essa pessoa já havia terminado, depois de 9 anos, já havia terminado, e eu obviamente não percebia. O arquétipo da chave começou a mudar chaves nele também, no meu companheiro. E essa parte me surpreende, porque olha só a minha irresponsabilidade. O arquétipo da chave, eu desenhei ele, uma chave muito bonitinha, e eu coloquei no meu mural diário, onde eu fico ali utilizando para o trabalho. Por isso que eu digo, gente, quando tiver um arquétipo, coloque no seu celular, cuide, não exponha ele, porque ele efetivamente começou a trabalhar também na mente, obviamente, né, dele. Então, querendo ou não, ele de alguma forma teve uma influência indireta, e eu que tinha ativado na minha vida, estava, né, acompanhando, também notei. Então, comecei a sentir muita instabilidade emocional, muita catarse, começou a vir muitas questões do passado, inclusive ainda vem, e eu agradeço ao universo, a Deus, porque isso tem feito com que eu libere essas emoções, essas toxinas, e cada vez mais eu vá expandindo ali a minha frequência vibracional. Então esse é um ponto que eu observei bastante acontecer. Outras situações que estão me colocando em momentos de eu ter escolhas, nessas experiências como freelancer, por exemplo. Eu estou descobrindo algo em mim que eu nem sabia que eu tinha, um potencial de me impor mais, apesar que eu sou uma pessoa muito querida, né, converso de forma leve, mas eu tenho uma personalidade forte ali, que talvez nem todo mundo perceba, né, acho que mais na convivência a gente consegue sentir isso, e eu começo a ter mais segurança. Inclusive eu estou fazendo canal aqui no YouTube, pra vocês perceberem, né, então isso aconteceu bastante. Outras mudanças em relação a desejos que eu quero para minha vida e sonhos que eu havia enterrado estão vindo ao mesmo tempo, e portas estão se abrindo para um outro lado, ou seja, o mercado de empreendedor digital, e não mais o tradicional na área de gestão de pessoas e RH. Então, assim, eu ativei o arquétipo da chave esse ano, tá? Então eu estou em torno de 5 meses de influência com esse arquétipo, e perceba que o arquétipo não é um evento, é um processo, né, de estar conectado com ele. E aos poucos você vai cavando, vai mudando e vai mudando a sua percepção sobre a vida e sobre as pessoas e sobre principalmente você mesmo. E o mais legal é quando você muda de forma interna, a sua frequência se transforma e vai te conectando com as novas oportunidades, as novas portas que você quer abrir aí com esse arquétipo. Bom, é isso. Essa é a minha contribuição. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero muito perguntar para você se você já conheceu o arquétipo da chave, já tinha ativado, ou conhece alguém que já ativou. Deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, algo que eu possa te esclarecer e te ajudar, não hesite em deixar aqui a sua mensagem. Muito obrigado. Eu sou grato por sua vida e um grande beijo. Até a próxima.